Essa semana fizeram exatamente 5 anos desde a primeira vez em que eu fiz uma publicidade paga para o meu Instagram. Ou seja, 5 anos de carreira como criadora de conteúdo. Eu acho que isso merecia uma bodas, né? Dia 27 de janeiro de 2020 foi a data em que eu fiz o meu primeiro post em colaboração com uma marca e ainda por cima estava sendo paga para fazer aquilo. É claro que me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo era algo que eu queria e estava procurando enquanto postava intencionalmente no meu Instagram. Muita gente me pergunta como encontrar as marcas ou como ser encontrada por elas, e esse primeiro trabalho aconteceu na verdade de uma forma muito simples. Eu usei um sapato da marca, postei no meu feed de forma orgânica, marquei eles e quando eles viram, gostaram da estética e logo entraram em contato comigo para saber um orçamento para um trabalho. E essa foi uma das partes mais difíceis. Saber quanto eu cobraria para fazer algo que eu nunca tinha feito na vida. Na verdade, que eu tinha feito de graça a minha vida inteira, postado na internet. Comecei a perguntar pro meu pai quanto ele cobrava em freelas de jornalismo, por exemplo. Mas achei tudo muito caro e pensei, se eu cobrar muito caro, eles não vão mais me querer. Então eu fui lá embaixo e joguei R$500. Ainda com aquele final na mensagem de estou disposta a negociar caso seja necessário. No fim, a marca aceitou e hoje eu sei que eu cobrei até pouco demais. Mas tudo bem, eu tava engatinhando, eu tava começando e mal sabia eu que aquele janeiro de 2020 seria só o início dessa carreira que já dura 5 anos. Que mesmo no meio de uma pandemia mundial, eu estaria ali trabalhando da minha casa e iniciando um sonho. O que eu acho mais legal de pensar sobre isso é tentar fazer um paralelo entre a minha carreira como blogueira, criadora de conteúdo e uma carreira no mercado corporativo. Uma pessoa que começa em uma empresa tradicional e passa 5 anos nessa empresa, provavelmente muda de cargo o quê? Umas 2, 3 vezes no máximo. Talvez ela comece ali como estagiária, depois vai para assistente, depois analista, depois coordenadora. E se a minha carreira de criadora de conteúdo estivesse no mercado tradicional, talvez hoje eu estaria no nível de ser uma analista, acredito eu. Já não tenho aquela coisa iniciante da estagiária, mas ainda não tenho a senioridade de uma gerência ou um cargo de diretoria. Eu tô no meio de uma trajetória que começou de uma forma muito caseira, tirando fotos e fazendo vídeos na minha casa com um lençol estendido na parede, mas que hoje eu tenho a escolha de guiar ela para onde eu desejo que ela vá. E sim, eu acredito que é possível criar uma carreira como criador de conteúdo. Que ao contrário do que muita gente pensa, não é só postar no Instagram. Não é só, agora virou blogueirinha. Existe muita coisa legal para se criar, para se viver e para se construir nesse meio. E por isso eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi nesses 5 anos criando conteúdo. Primeira coisa, um criador de conteúdo pode surgir do nada, mas uma carreira como criador de conteúdo, não. Muitas vezes, quando a gente pensa em criação de conteúdo, a gente tem essa mania de achar que tudo precisa acontecer muito rápido. A gente precisa viralizar logo, alcançar muitos seguidores logo, para crescer rápido, começar a trabalhar rápido e assim ficar milionário. Isso é o que o senso comum pensa que é ser um influenciador de sucesso. Mas a grande verdade é que muitas pessoas podem viralizar e do nada ganhar um título de criador de conteúdo ou influenciador. Como o exemplo da Jennifer, aquela do avião, que viralizou porque não cedeu o lugar para uma criança. Ela ganhou muitos seguidores e hoje está sim trabalhando com grandes marcas e fazendo dinheiro com isso. Ela ganhou esse título de uma hora para outra, mas uma carreira demora anos para ser construída. E é esse olhar que eu acredito que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente está focando demais na viralização, na explosão, no que fazer para alcançar mais pessoas e a gente esquece de colocar o nosso olhar em como fazer para continuar fazendo isso por muito tempo. A internet é uma coisa extremamente mutável. Tudo muda, os gostos, as tendências, o tipo de conteúdo que está em alta, as pessoas que estão em alta. De uma hora para outra, tudo
pode se transformar e aquilo que você fazia já não serve mais. Por isso, só constrói uma carreira na criação de conteúdo quem permanece a todas essas mudanças. Esteja aberto a mudanças, porque assim como a internet muda, nós também mudamos. E a gente precisa aprender a se adaptar a isso se a gente quiser construir algo que não é uma simples viralização, mas é algo que permanece com o tempo. Segunda coisa, constância vence talento. E isso eu acho que é para qualquer área das nossas vidas. Existe muita gente talentosa na internet, mas são poucos que realmente permanecem sem parar. Eu já fiz algumas pausas intencionais de internet de 1, 2 semanas, aquela coisa para desintoxicar um pouco, sabe? Realinhar, tirar umas férias. Mas eu nunca de fato tive um hiato, uma pausa, uma época que eu falei, eu não quero mais. Mesmo quando não tinha publicidade, quando não tinha dinheiro entrando, quando não tinha nada acontecendo, eu continuava ali, postando. Além disso, eu olho para minha jornada hoje e eu vejo que eu nunca tive de fato um ápice nessa jornada. Eu nunca fui uma criadora que teve uma época da minha vida que eu estive em alta. Eu nunca tive uma super viralização para fora da minha bolha. Eu nunca tive um assunto que as pessoas relacionavam a mim. Acho que o mais perto que eu cheguei disso foi no casamento, porque os meus vídeos de pré-casamento e também as fotos do casamento viralizaram bastante. Mas eu não cheguei a ser uma autoridade nesse assunto. Mas apesar de eu nunca ter estado em alta durante todos esses anos, eu acredito que eu tive muito sucesso. E ter sucesso é muito diferente do que estar em alta. O que é sucesso para você quando você pensa em criação de conteúdo? Se é só viralizar, alcançar muitas pessoas, ficar famoso, talvez se você nunca alcançar isso, você nunca vai estar satisfeito. Mas hoje, para mim, sucesso é eu trabalhar com marcas que eu realmente acredito, é eu receber feedbacks de seguidoras que estão tendo as vidas transformadas por alguma coisinha muito pequena que eu posto. É saber que mesmo do outro lado da tela eu tô inspirando mulheres através daquilo que eu faço, que eu uso, que eu falo. Para mim, sucesso é permanecer em um sonho que mesmo que não tenha tido uma fase tão popular, ainda assim é um sonho que me faz muito feliz. Ser criadora de conteúdo é algo que eu amo, independente dos altos e baixos. E é por isso que eu digo que a constância vence o talento, vence as explosões, vence as viralizações. Os tempos podem mudar, mas a gente continua ali. E isso dá sim os seus frutos. Dê tempo ao tempo, permaneça, aprimore o seu talento enquanto você caminha, que uma hora você vai ver o quanto valeu a pena. Terceiro, relacionamentos com marcas não nascem da noite pro dia. Sabe quando você pensa em um artista, em uma pessoa e você automaticamente relaciona ele com uma marca? Como por exemplo, millennials aí vão me entender, Xuxa e Monange. A gente sempre vai associar um ao outro. Eu acho que eu sempre tive o sonho de ser uma criadora de conteúdo que tivesse uma marca tão aliada, tão amiga, que as pessoas iriam olhar pra mim ou pra ela e associar automaticamente uma à outra. Mas a grande questão é que nesses 5 anos eu percebi que esse relacionamento com marcas, que vai muito além de trabalhos pontuais, não surge do nada. Eu tenho marcas hoje no meu portfólio que eu trabalhei em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Todos os anos aquelas marcas estão ali batendo cartão, pelo menos uma vez por ano, e a gente está trabalhando juntos. A gente vai criando relacionamento, a gente vai criando uma troca com as pessoas que trabalham ali naquela empresa. Muito além da marca, a gente vai construindo um relacionamento. Mas isso leva tempo, leva esforço, leva você ser excelente naquilo que você faz, porque só se uma marca gostar de trabalhar com você uma vez, ela vai querer trabalhar uma segunda, uma terceira, uma quarta e assim por diante. Eu acho que o mais importante para o criador de conteúdo é ele sempre pensar que por trás de qualquer marca existem pessoas. Existe alguém que por algum motivo dentro daquela marca
pensou no seu nome para te sugerir como um criador que poderia representá-la. Então, quando você trabalha com excelência, com amor, com cuidado e atenção com o outro, na verdade você está sendo recíproco com aquela pessoa que pensou em você em primeiro lugar. Recentemente viralizou uma planilha dos influenciadores falando sobre alguns deles que são gigantes, mas que não tratam tão bem assim tanto as pessoas das marcas quanto os compromissos que eles têm com elas. E acho que isso me deixou com ainda mais vontade de continuar construindo isso com marcas de uma forma real, de uma forma respeitosa, para que, se algum dia eu chegar a estar em uma dessas planilhas, eu tenha a consciência tranquila de que esses relacionamentos com as marcas que eu tenho hoje foram fruto de anos e anos de construção e não foram só um interesse em fechar um contrato e ganhar aquele dinheiro. Número 4, você precisa ter um plano de carreira. Aqui eu vou dar uma de RH. Não dá pra ser criador de conteúdo, não dá pra ser uma blogueira e pensar que você vai viver só de publicidade. Faz 5 anos que eu trabalho com isso e em 2024 foi o meu ano de maior faturamento com publicidade. Mas tem uma coisa que esse ano me ensinou, foi que publicidade ainda é uma coisa muito inconstante no mercado de criadores de conteúdo. Então não dá pra gente achar que a gente vai sempre viver disso e ter essa segurança. E é por isso que eu falo que você precisa ter um plano de carreira que vai muito além das famosas publis. Você precisa aprender a monetizar não só a sua imagem, mas aquilo que você oferece. Seja através de links de afiliados, seja através de produtos que você vai vender, seja através de cursos que você vai dar. É muito interessante que você pense em como monetizar essa sua carreira além daquilo que não depende de você, que são os contratos que vêm de marcas. Uma coisa que pouca gente fala é que quando a gente trabalha com publicidade é muito legal, é muito incrível representar grandes marcas no mercado, mas também é uma coisa muito inconstante. Você nunca sabe de fato quando vai ter contrato e quando não vai ter, quando vai ser um contrato grande, quando vai ser um pequeno, quando estão pagando bem, quando estão pagando mal. É claro que tem previsões de mercado, mas é muito difícil de ter realmente uma consistência. Fora o pagamento, que é super demorado, 30, 60, 120 dias depois de emitir uma nota fiscal. Então, de coração, se você acha que você vai enriquecer só através de publi, eu torço para que realmente isso aconteça, porque existem criadores fora da curva que conseguem. Mas como uma criadora que também vende produtos, que já deu cursos, que sempre está procurando por formas novas de agregar a minha carreira, o meu conselho é que você encontre novas formas, sim, de monetizar o seu trabalho, além das publis. E o meu último e mais importante conselho é: a hora é agora. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo com esse título até aqui, algum interesse em criação de conteúdo você tem. E se você é uma pessoa que sempre quis começar a criar, sempre quis trabalhar com isso de alguma forma, eu preciso te falar que a hora para fazer isso é agora. Eu vi muitas ondas de criação de conteúdo se formando, passando por mim e eu não entrando dentro delas. Teve a onda dos youtubers, onde os grandes e principais e mais antigos youtubers nasceram. E aí a gente sempre pensa, por que eu não peguei uma câmera naquela época e não comecei a gravar? A gente viu em 2020 também o boom do TikTok, além das dancinhas, criadores se tornando grandes referências na plataforma até hoje. E ali também a gente pensa, por que eu não peguei o meu celular e gravei uma dancinha naquela época? E hoje eu tenho absoluta certeza que nós estamos vivendo um dos ápices da criação de conteúdo, principalmente no Brasil. Não existe criador de conteúdo e blogueiro que nem no nosso país. A gente sabe fazer isso melhor do que ninguém. E se você quer fazer isso, de verdade, a hora é agora, porque as coisas estão mudando muito. Inteligência artificial está se desenvolvendo cada vez mais. E eu não quero trazer aqui um tom de terror, de meu Deus, tudo vai mudar e os robôs vão dominar o mundo. Não é isso. Mas eu acho que a criação de conteúdo humana, do jeito que a gente conhece agora, vai acontecer só agora. Tá em um momento muito bom. E que se talvez você não começar agora, você perca isso.
E lá na frente, mais uma vez, você vai se perguntar, por que é que eu não comecei antes? Então, se eu posso deixar algo pra você com esse vídeo, eu deixo esse encorajamento. Comece! Assim como eu comecei lá em 2020 e logo em seguida veio uma pandemia, eu nem sabia o que ia acontecer, mas eu comecei. E de verdade, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito pela minha carreira, porque eu demorei pra descobrir do que eu gostava, mas quando eu descobri, eu fui com tudo atrás disso. E é claro que as coisas não dependem só de nós, não dependem só da nossa força. Deus me livre de achar que tudo que eu vivi até aqui foi mérito meu. Eu sei que existe muita graça de Deus nesse processo, para tudo que eu vivi, para as conexões que eu fiz, para os trabalhos que eu consegui pegar. Mas tudo isso começou porque lá em 2020 eu tomei 20 segundos de coragem. Eu não sei quem aqui já assistiu meu primeiro vídeo no YouTube, mas esse é o tema dele. 20 segundos de coragem para começar. E mais uma vez, anos depois, eu tô repetindo esse conselho pra você. Começa, porque a hora é agora. E no que eu puder, sempre vou estar aqui para compartilhar e inspirar vocês nessa jornada. Eu espero que a gente continue se vendo por aqui, inclusive por mais 5, 10, 15, 20 anos e por aí vai. Se você quer continuar acompanhando a minha jornada como criadora de conteúdo e vários outros assuntos que eu ainda quero trazer aqui pro YouTube, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo desde quando você me acompanha desses 5 anos de carreira, ou tem gente que ainda acompanha desde quando criação de conteúdo não era algo oficial no meu perfil. Quero muito saber. Comenta aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!